Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai lidar com a situação política no Afeganistão, que chamou a atenção do mundo inteiro nessa última semana. Na verdade, já vem chamando há alguns dias, mas nessa última semana chamou em particular, né? E chamou por quê? Pelo fato de que a gente teve a saída americana, depois de 20 anos de presença ali no Afeganistão, após o 11 de setembro, né, de 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas e a uma série de outros lugares estratégicos politicamente importantes nos Estados Unidos, e houve aquela guerra, né, contra os Talibã, a tentativa de pegar o Bin Laden, que depois foi pego no Paquistão, enfim. Desde então, os americanos estiveram lá, vários governos passaram e, finalmente, por conta de um acordo que foi estabelecido ainda durante o governo Trump, o novo presidente Biden, resolveu tirar, finalmente, as tropas americanas do país. E o que aconteceu? Em dias, né, poderíamos talvez quase dizer em horas, os Talibã retomaram o controle do país. Retomaram o controle do país, já impõem o seu governo, já impõem o seu regime, anunciaram até em algumas situações que o regime mudou. Isso tem tido uma série de consequências, não só para a vida dos afegãos, mas também para as relações do país com outros lugares do mundo, né? E uma das coisas, claro, que particularmente preocupa as pessoas, e tem sido um tema, e a gente vai tratar dele com especial atenção aqui hoje, é a questão das mulheres, né? Que é um tema que tem sido frequentemente abordado, mas talvez não da melhor maneira possível, né? Na grande imprensa, enfim, nas discussões que a gente faz no Brasil. Para tentar, enfim, entender esses temas, eu tenho dois convidados hoje, e os dois conhecem profundamente todos os assuntos que se relacionam ao que acontece hoje no Afeganistão. Uma é a professora Franci Rose Campos Barbosa. A Franci Rose, ela é antropóloga, ela fez o seu doutorado na USP, fez o seu pós-doutorado na Universidade de Oxford sobre questões relacionadas ao Islã, e ela é professora associada no Departamento de Psicologia Social da USP de Ribeirão Preto, né? E o outro convidado é o professor Reginaldo Nasser, né? Reginaldo Matar Nasser, professor de Relações Internacionais na PUC de São Paulo, pesquisador também do INEU, o Instituto de Estudos dos Estados Unidos, né? Que é um colegiado nacional de estudos sobre os Estados Unidos. Ele se dedica também ao estudo do Oriente Médio, e além de ser professor na graduação em Relações Internacionais na PUC, é também professor do programa Santiago Dantas, que é um programa de pós-graduação na área de Relações Internacionais, que, enfim, congrega PUC, Unicamp e Unesp. Estou misturando aqui as universidades, né? Então, esses são os nossos convidados, com os quais, além de tudo, eu tenho uma relação antiga. A Franci Rose foi minha colega de graduação nas Ciências Sociais da USP, lembro dela ainda lá nos bancos escolares, e foi minha caloura, né? Por pouco tempo, né? Um ano depois da minha entrada, então não dá para disfarçar muito aí, como se eu fosse um veterano, muito veterano. E o professor Reginaldo, ele sim foi meu veterano, porque quando eu fui professor na PUC, a partir de 1995, o Reginaldo já estava lá, e fomos colegas durante 15 anos na PUC de São Paulo. Então, feita essa introdução, revelados, inclusive, as vinculações antigas que nós todos temos aqui, eu dou as boas-vindas aos dois, e vou começar pelo Reginaldo, né, para pensar numa questão um pouco mais ampla desse problema que está afetando o Afeganistão, relacionado justamente às relações internacionais. Reginaldo, explica um pouco para a gente, né, por que a gente vive hoje essa situação no Afeganistão? Como é que se chegou até esse ponto do que se vê agora? Obrigado, bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Parabéns para o seu programa. Assisto regularmente. E tem um impacto muito importante para os debates, os grandes temas, né? Na verdade, tem sido muito discutido a forma pela qual o Trump, né, o Biden, né,
procedeu em relação à retirada, né? Eu diria que a ideia de retirada já está estabelecida desde o segundo governo Obama. Ele menciona isso várias vezes. O Trump levou isso adiante. Por motivos diferentes, houve uma convergência, houve um consenso entre os partidos democrata e republicano que acabou a guerra. Aí é questão de tempo, acabou a ocupação. Depois a gente pode voltar a entender os motivos pelos quais chegaram a isso. O Trump, movido pela seguinte questão: gasta dinheiro, dá problema, vamos sair desse lugar logo, né? Então, quanto a isso, não tem divergência. O que houve foi a velocidade, né? A velocidade da tomada de poder do Talibã. Não se esperava, né? O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, no primeiro momento, deram um parecer, deram uma avaliação para o Biden, que era meses. Depois eles colocaram semanas e, de repente, 2 dias caiu, né? Claro, depois que acontece, a gente fica olhando para o passado, é clássico isso, a gente sabe, e aí você vai dizendo, já estava claro que ia cair, né? Mas não havia essa previsão. E o debate, entendo eu, que prepondera, e entendo eu equivocado, porque fica nessa análise se saía um pouco antes, um pouco depois, né? A questão, se a gente for aproveitar e fazer do Afeganistão e o 11 de setembro, a grande questão é o que eles foram fazer lá, né? É uma guerra completamente sem sentido, sem objetivo, pelo menos justificável. Claro que tem objetivo, mas justificável. Então aconteceu isso. Agora, eu acho, indo um pouco adiante, que há interpretações à esquerda, né, e à direita completamente equivocada. Fim do Império Americano, essas bobagens. Quer dizer, os Estados Unidos, o projeto não deu certo. Mas você dizer, 20 anos, né? A guerra mais longa dos Estados Unidos. E em relação a isso, às vezes pode ser até uma vantagem. Aquilo que a gente olha no primeiro momento e acha que é uma derrota, um erro de estratégia, de repente ele passa a ser uma vantagem. E podemos voltar aqui também. Por quê? Porque não vai ter vida fácil o Talibã. Nenhuma. Vai ter problemas de várias ordens, internas e externas, mesmo com a mudança do Talibã. Portanto, é um conflito que não acabou. Não acabou, né? Acabou uma etapa, que é essa da presença dos Estados Unidos. Vamos passar para outra. Guardadas as devidas proporções, foi o que, voltando lá para a década de 90, quando os soviéticos são derrotados, o conflito vai para um outro patamar, que era a guerra civil, depois com a tomada do Talibã e assim por diante. Então, se a gente for analisar, há um longo processo, né, aí no Afeganistão, que a gente pode dizer que tem início com a invasão soviética. Entra num período histórico de grandes mudanças, conflitos, etc. E é esse ainda resquícios. Tem mudanças, não tem dúvida nenhuma, mas tem muitos resquícios, muitos fundamentos da invasão soviética. Agora, esses resquícios explicam por que você teve essa saída americana agora, ou por que você tem essa retomada rápida do Talibã? Porque a gente vê o Talibã, inclusive, muito bem armado, né? Eu li uma reportagem esses dias falando, por exemplo, da questão da mineração, que é uma fonte de receitas importante para o Talibã, mesmo da produção de ópio. O que explica essa rapidez, né? Mais, essa força deles? Sim. Não, isso é outra coisa, que é o seguinte, acho que esse resquício lá da Rússia, posso apontar aqui alguns, por várias razões, não vou me alongar aqui, mas acabou incentivando, já tinha desde a Segunda Guerra a plantação de ópio. Então, desde a invasão da Rússia. Isso adquiriu proporções gigantescas
depois da invasão norte-americana. Ou seja, a explicação é bem racional, busca de recursos, né, pelos atores que estão em conflito. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, quando os russos são expulsos nesse processo, aparece uma figura social, política, econômica, que se denominou senhores da guerra, warlords. E esse é um ponto que a gente pode voltar aqui, porque antes aqui de começar a conversa com você, eu fui dar uma pesquisada. O que está acontecendo com esses caras? Eu não estou vendo. Eu tive que dar uma fuçada nisso e já está aparecendo coisa. Por quê? Porque eles são muito... Lembra, né, para a gente, o senhor feudal. Então, eles não têm relação com o poder que seria estatal, unificado, nenhum. Central. Hein? Poder central. Isso. Uhum. Daí essa ideia virou moda, não sei o que, cemitério de império. Eu queria perguntar para as pessoas e eu fui investigar. Por que é cemitério de império? Por isso. Porque não é que é de império, é de poder unificado. Ninguém consegue. Porque 75% da população do Afeganistão ainda é rural. Altíssimo. E esse rural é dividido em tribos, aldeias, comunidades, o que passa uma ilusão de que as coisas, que o Afeganistão é Cabul. É errado. Todo mundo está olhando para Cabul. Não que não seja importante, claro que é. Tanto é que lá no Afeganistão, quando teve presidente, eles chamavam prefeito de Cabul. Eu ouvi essa história esses dias. Muito bom. Cabul é um outro mundo. O Mullah Omar, que foi o primeiro líder do Talibã, ele mudou a capital para Kandahar, porque ele não queria um lugar que tem muito estrangeiro, muita etnia. Então, o Talibã, claro, mudou, tem jovens aí tudo, mas sua origem é provinciana, muito provinciana. Então, esse resquício do o senhor da guerra. Esse senhor da guerra enfrentaram o Talibã, alguns, não dá para generalizar, cada um foi para um lado. Enfrentaram o Talibã lá na década de 90, foram agraciados bastante pelos Estados Unidos. O Donald Rumsfeld dizia: as nossas forças armadas são os senhores da guerra. Foram lá, deram dinheiro, arma, deliberado, não foi escondido, não. Por quê? Porque os Estados Unidos não queriam colocar gente no terreno. Então, deu dinheiro para esses caras, deu arma, deu tudo, absolutamente tudo. Então, eles cresceram em poder. Então, não sei o que vai acontecer agora. Usaram ele contra os Talibã, uns mudaram, outros não, e assim por diante. Então, quando eu falei resquício, mas é de estrutura social também. Não é uma coisa puramente flexível, muda de uma hora para outra, está enraizado. E tem os líderes tribais, que não são pessoas que têm autoridade, são importantes e não são senhor da guerra, mas eles não se dobram assim. Então, uma autoridade que não é pela força, mas é pela importância naquela comunidade, né? Isso. Então, esse negócio que é o cemitério de império, porque são estruturas muito descendentes. E o espaço geográfico favorece. Desertos, montanhas. E, ao longo da história, eles construíram, então, uma palavra em pashtun, que nessas tribos já são meio que fortificadas. Por isso que eu falei, lembra, senhor feudal, porque muito conflito, eles se organizaram de forma de segurança, de defesa do território. Então, isso é muito bem estabelecido. E muita comunicação, muitos caminhos, mas tudo difícil, cavalo e coisa. Um negócio difícil de dominar lá. Então, agora, isso está lá. Então, o Talibã tem que negociar com esses caras. Já negociou com alguns. Senão ele não chegava ao poder, de forma alguma. Então, a sua pergunta que é importante. Então, veja, o que aconteceu? O Biden deu um rápido, vamos sair. Bom, em pouco tempo, o que aconteceu? Parou transferência de dinheiro para o governo afegão, que, por sua vez, passava o soldo. Não tem ideologia, não tem religião que aguente isso aqui. Os repórteres do Washington Post presenciaram o Talibã vir com sacola de dinheiro
Agora, junho, dando. Um cara enganou com o repórter, que era coisa, falou assim: e aí, vocês aumentaram o preço? Ele falou: do que você está falando? Ele falou: você não é do Talibã? Ontem era $100, hoje é 150. Vocês me falaram que era. Né? Foram dando dinheiro. Né? E os caras foram abandonando, literalmente. Outra coisa, eu tenho lido também, durante esse processo, houve os chamados contractors, os empresários, empreiteiros de guerra. A guerra americana no Afeganistão e no Iraque foi terceirizada ao limite. Não é só arma, alimento, remédios, roupa, tudo terceirizado. E o que interessa, material e assistência técnica de serviço de inteligência e de aviação da Força Aérea. Então, em janeiro, quando o Biden entra, tinha 17 mil contractors. Em abril, quando ele declara, tinha 5 mil. Os serviços de aviação, que ninguém estava sabendo por quê, porque foi muito bem equipado o exército afegão. Helicópteros e tal. Não há giro. Você não há. Por quê? Esse serviço dos contractors desarmou a Força Aérea. Completamente. Drones. Eles tinham um sistema de vigilância, de movimentação dos talibãs. Então, desestruturou a base de segurança militar e, finalmente, que aí é o seu campo específico assim, da política, da negociação, que acredito, voltando, que é aí que o Talibã começou a ganhar. Quando tem um primeiro encontro com Trump, em começo de 2020, em Doha, inesperadamente, durante esse processo, todo mundo espantou, eles se mostraram muito hábeis politicamente. Eles colocaram uma exigência que, na hora, não queria, o Trump falou, ok, que foi fantástico, é o seguinte, não pode participar o governo afegão. Aí, veja, o que você gera no outro? Você que sabe bem a teoria dos jogos, mais do que todos nós aqui. Eu estou brigando com dois caras. Aí eu chamo um para conversar. O outro não sabe o que está acontecendo, que é o governo afegão. Ficou de fora. E o Trump concordou que eles ficaram de fora. Então, durante todo esse processo, e agora intensificou, eles se sentiram vendidos, quem estava no governo. Então, portanto, na hora que o Biden... Por isso saíram correndo, assim, né? Como? Por isso saíram correndo, né? Sim. O Biden... Não é que... Então, as coisas não aconteceram com o Biden, mas intensificaram. Então, abriu o Biden e falou assim, não tem mais pré-condições para sair. Ele anunciou. Eu até não te contei aqui. O que aconteceu? Quando eu vi esse negócio, eu já tinha algumas coisas, tudo. Eu livrei de uns trabalhos aí. Em maio, eu falei assim, eu vou escrever um livro. Eu escrevi um livro, faz 3 semanas que eu entreguei sobre o Afeganistão. Um livrinho. Fiquei trancado aqui em casa, 7 horas por dia, na editora Contra a Corrente. Entreguei faz 3 semanas. Eu falei, vou escrever desse negócio, vai dar rolo isso daí. Então, os jornais americanos já estavam escrevendo isso aí. Todos. Não é que eu estava lendo o Washington Post e o New York Times todo dia. Todo dia. Livro que eu li para escrever e tal, do final do ano passado, depois a França vai entrar nisso, mas um punhado de mulheres de classe média alta, pegando passaporte para ir embora, por causa do Talibã. Está no livro isso já, todo mundo já estava preparando. Então, o governo do Afeganistão ficou vendido. É claro que é um governo corrupto. Esse presidente que saiu correndo é um grande corrupto. O outro, que ficou 8 anos, ele entrou, o Karzai, foi colocado pelos americanos em dezembro de 2001, no Acordo de Bonn, na Alemanha. Aí teve eleição em 2003 ou 2004, ele foi eleito e foi reeleito. A família dele é máfia. Um irmão chefia num lugar lá, plantação e distribuição de droga, e o outro é arma. Ficou 8 anos no poder. Esse que entrou, também corrupto, metido em negócios financeiros, não sei o quê. Então, a elite
afegã saiu muito bem na história, fugiram todos. Eu não conheço, tem um jornalista amigos que estão lá. Durante esses anos tem um bairro lá em Cabul que é igual aos Jardins aqui em São Paulo. Então, veja, é um processo isso daí. As pessoas... Aconteceu isso daí, foi todo mundo focado aí no dia de Cabul, mas esse negócio está vindo longe. E o Talibã já tinha tomado o meio rural tudo. Até, sei lá, abril, mais ou menos. O problema eram as capitais, e todo mundo dizia, vai ter guerra civil. Por isso aí não deu, né? Caiu que nem um castelo de cartas, né? Isso. Mas por abandono. E aí, Cláudio, é a coisa que me vem na cabeça. Da mesma forma como eles saíram, eles caíram e parecia que era fácil. Eu lembro quando eu fui, eu estou contando todo mundo, mas foi muito marcante. Eu fui no Boris Casoy, você lembra, 7 de outubro de 2001. Eu lembro até que o dia que os Estados Unidos atacou, fui lá, tal. Ele perguntou, ei, professor, o que vai virar isso? Eu falei, eu vou saber, mas tem esse ditado aí de cemitério de império. Eu não sei o que é isso. Tal. Aí, quando o Talibã cai, começo de dezembro, durou 1 mês e meio, ele foi, o Boris foi e falou assim no jornal, vem um professor aqui que estuda esse negócio, falou que ia demorar. Aí, caiu. Estados Unidos ganha fácil. Aí, 10 anos depois, eu encontrei com ele. E aí, Boris? Ele falou, não, eu não falei isso. Ele falou assim. Agora, mesma coisa. Parece que está fácil. Errado. Ninguém cai fácil assim. Então, tem 300, somando policial e militares, um contingente de 300 mil. Para onde que eles vão? Não tenho a mínima ideia. Talvez vão ser incorporados pelo novo governo. Tudo não. Mas uma boa parte. Né? Ele não confia. Eles não vão confiar. Imagina. Mas aí vai virar o quê? Um grupo de guerrilheiro, alguma coisa assim? Difícil saber. Né? Hipótese. Chega um senhor da guerra, dá um dinheiro para esses caras. Chega sei lá, a Índia. Podemos falar da Índia. A Índia está quietinha, que é a mais prejudicada. Dá dinheiro. Vai lá e compra esses caras. Não sei. Não sei. Só estou dizendo que é um problema. Muito bem armados, treinados. Porque quando começa a guerra, a invasão, a polícia, o contingente era 8, 9 mil. Foi para mais de 100 mil durante esses 20 anos. O exército eram 50, 60 mil, foi para 200 nos Estados Unidos. Então, construiu uma força. Óbvio que ninguém vai conseguir organizar todo esse pessoal, mas eles vão estar dispersos por aí. Volta para as províncias de origem. O cara não tem essa relação do poder formal que nós temos aqui de monopólio da força. Não existe isso. Né? Então, vai ter problema. Vai ter muito problema com isso daí. Tanto é que eu já vi hoje, tem uma rede, vê como é que são as coisas, que o Talibã se organiza por redes. Agora, com o governo vai organizar por rede? Não sei. É outra coisa o governo, não, você sabe, você que estuda bem isso. Mas tem uma rede que foi independente durante todos esses anos, desde a invasão da Rússia, se chamam Haqqani. Todo mundo tem medo dele. Haqqani. Haqqani, H-A, não sei se K, tá, em pastum. Haqqani. E ele já tem mais de 70 anos, agora está o filho dele, junto com ele e tudo. Ninguém mexe com esses caras. E eles foram aliados do Talibã, e são aliados do Talibã, mas não foram incorporados pelo Talibã. E hoje eu li que o Talibã pôs na mão deles a limpeza agora. Estão indo atrás dos... Vi hoje de manhã. Dos traidores? Estão indo atrás dos traidores. Então, é rede Haqqani. Então, tem muitas dessas redes que eles foram estabelecendo. E tem certa independência. São aliados, mas tem independência. Né? Então, eu não sei o que eles vão constituir disso aí. E o tanto de grupo armado que apareceu durante esses 20 anos? Muito grupo. Dentro do Paquistão. Tem um Talibã que é paquistanês. O que eles vão fazer nisso aí? Não sei também. Não sei o que é a postura deles. Então, não é vida fácil para o Talibã. Vai ter muito problema. Entendeu?
é uma dispersão de grupos, de arma, de recursos, difícil de controlar. Quem manda até hoje aí manda neles, é o Serviço de Inteligência do Paquistão, o ISI. Neles, o Talibã. O Talibã. Eles que criaram o Talibã. Porque está muita informação errada na internet. Os Estados Unidos deu dinheiro para o Talibã. Os Estados Unidos não deu dinheiro para o Talibã, porque quando o Talibã surgiu, os Estados Unidos estavam mais lá. Está cheio de gente escrevendo essa bobagem. Não deu dinheiro para o Talibã. Deu para os mujahedin lá atrás, né? Isso, claro. Lá atrás. Claro, entre aquela turma dos mujahedins, teve uns que foram, vários, para o Talibã. Mas não deu para o Talibã. Não era ainda o Talibã, né? Isso, não era. O Talibã em 92. Os Estados Unidos já tinham ido embora. Eu vi outro dia o Fernando Moraes. Não tem nada disso, querem forçar a barra. Não deu dinheiro. O Talibã não deu. Agora, quem manteve o Talibã foi o ISI e os militares paquistaneses. Veja a ascensão do Mullah Omar. É um negócio incrível. Em 92, quando você achar isso, você me corta, você é a França. Eu vou conversar. Não, já daqui a pouco eu vou passar para ela. Já era para ter passado. Não, eu estou anotando a aula, para, não quero não. Continua, Reginaldo. Mullah, Reginaldo, hoje para todo mundo. Como diz em Garapava, eu toco um velório sozinho. E eu bato palma, que eu não sou boba. Isso é tradição árabe. O Oliveiros falava para mim, meu caro, você gosta dessa parte oral, hein? O Oliveiros falava assim. Não, mas é bom contar a história. Eu gosto. O Mullah Omar, ele combateu os soviéticos, mas não era organizado. Veio de umas regiões, das regiões mais pobres do Afeganistão. Você imagina, o Afeganistão é pobre. É uma região, esqueci o nome da província, mais pobre do Afeganistão. Um belo dia lá, ele junta 30 caras. Esse detalhe é importante, porque, olha, 92, né? 30 caras, 91, 92. Olha o detalhe, de 30, só 15 tinha fuzil. O resto tudo com faca e facão e tal. Ele fala assim, tinha um senhor da guerra lá que estuprava mulher, adolescente. Ele foi lá, matou o cara e acabou com a turma do cara. Aí ele começou a ter fama do Mullah Omar. Então ele apareceu como justiceiro. Então, vem. Depois ela entra aí da Sharia, eu vou dar o contexto. Mas a ideia de princípio moral, né, quer dizer, que o Afeganistão se degradou e que deixou esses bandidos, senhor da guerra, tudo tomar conta e faz o que quer. Não, tem que ter lei. Então, a ideia de unificar é a Sharia. Aquilo que eu te falei, não tem o Estado, é a Sharia. Aí ele vai lá e mata o cara. Isso em 92. De repente, ele juntou 500. Apareceu com fuzil. Da sua fama. Tal. Mas o ISI já estava, porque não é possível. Em 96, eles tomaram o poder. Com 40, 50 mil homens armados. Como é que pode isso em 4 anos? Paquistão, mano. Claro que eles se organizaram bem. Mas foi o Paquistão, não foi? Aí foi o Paquistão, não foi os Estados Unidos. O Paquistão tem muito poder militar, econômico, tem serviço de inteligência. E aí, portanto, o Paquistão sempre apoiou o Talibã. Pressão dos Estados Unidos nunca adiantou. Por quê? Por que isso? Porque eles precisam do Talibã para influenciar o Afeganistão e não ter problema ali no Afeganistão e jogar contra a Índia. Uma coisa assim? Não, foi jogar contra a Índia. Contra a Índia. O problema é a Índia. Por quê? Porque tem os grupos na Caxemira, islâmicos, dentro da Índia, e o Talibã usaram o Talibã para conexão com esses grupos. Então, os generais falavam, nós queremos ficar tranquilos no Afeganistão, porque já pensou se tem problema no Afeganistão? Problema no Afeganistão, problema na Índia? É uma razão de Estado. Ninguém muda isso do Paquistão. Ninguém muda. Pressão norte-americana não adiantou nada. Né? Então, o Talibã foi uma ascensão. Então, gente pobre, miserável. Eu já conversei consultei a minha consultora. Porque Mullah, ela explicou coisa. O Mullah, mas lá, aí não é da coisa. Gente, eu contei para ela, lá na França,
gente inferior, intelectualmente, socialmente. Eles ascenderam assim. Eles lutaram contra a hierarquia religiosa. Então, eles eram mal vistos por essa hierarquia, né? Então, daí vem Talibã, que é estudante. Sim. Eles vieram de baixo. Os outros eram sábios. Eles não são. Eles não são ayatolás, em outra palavra, né? Ayatolá é nem poderia ser. Porque... Não, eu sei, mas eu só pensei no ayatolá. Essa explicação vai ser importante, mas eu quis dizer só no sentido da hierarquia, né? Não são, vamos dizer, um cardinalato, se a gente quiser usar uma outra imagem aqui. Não, eles só abaixam, hierarquia baixa. Baixa, é quase um sacristão. Eles tinham preconceito contra eles, né? Muito preconceito, são intelectualmente inferior, socialmente. São esses Talibã. Então, eles vieram desse lugar. E a França já fala, estou dando a deixa, mas só para deixar claro que estou falando das confusões que estão aparecendo aí, né? Que eu vejo. Sim, eu acho importante. Não tem nada a ver com a Al-Qaeda. Tem um sentido que é abrigar a Al-Qaeda. A Al-Qaeda são árabes. Exatamente. Árabes que lutaram lá em 80 na Jihad. Eles foram para lá. Árabe que Zawahiri, vamos dizer, que é o líder, influenciou o Mullah Omar, o Bin Laden, mais velho que o Bin Laden, disse que ele está vivo. Médico, formou no Egito, morou em Londres, voltou, trabalhou na Crescente Vermelha, que é a Cruz Vermelha, foi lá ajudar, tratar de feridos na guerra contra a União Soviética. A mosquinha lá do radicalismo picou ele voltou para o Egito, entrou numa organização terrorista. Esse, o Osama? Não, Zawahiri. Zawahiri, o outro líder. O outro líder, tá, ok. Ele é o influenciador do Osama. Perfeito. Bin Laden, mesma coisa, filho de empresário, foi lá, voltou. Então, esses caras é que vieram com a ideia de jihad global. O Talibã não tem isso. O Talibã nunca fez atentado terrorista. Nunca passaram a fronteira. Absolutamente nada. Muito provinciano. Então, o que aconteceu? Por um dever moral, tal, da hospitalidade, o Bin Laden estava procurado em tudo quanto é lugar em 96. Estava no Sudão, expulsaram ele. O Zawahiri foi expulso do Egito, que fez atentado no Egito. Começaram a fazer atentado no mundo árabe, nos seus países. Por quê? Eles começaram atacando os seus governos, né? Aí eles foram expulsos. O Mullah Omar e os talibãs falaram, eles lutaram conosco, eles nos ajudaram a expulsar o russo, nós vamos receber. E receberam. E durante esse período eles causaram problema, teve muito problema. O Mullah Omar estava para expulsar o Al-Qaeda. Por quê? Dava problema, porque o Talibã reprimia o povo, reprimia as mulheres, mas não queria problema com o resto do mundo. Dentro da fronteira dele, eles faziam o que queriam, mas não queria problema. Então, a Al-Qaeda não tem nada a ver com isso. Eles abrigaram os caras. Agora, quando começou a atacar, o Clinton mandou um míssil dentro do Afeganistão. O Bin Laden adorou, foi às alturas. O Jason Burke, que é um jornalista inglês, ele estava lá, no dia que mandou os mísseis em 98, né? Porque houve um atentado na embaixada na África, que foi o Bin Laden. E aí ele atacou. Claro, não acertou o Bin Laden, matou gente e tudo. Claro. No dia seguinte, os caras falavam, quem é esse Bin Laden? Os afegãos não sabiam quem era. Promoveu o cara. Promoveu. Aí cartaz de Bin Laden, taxista falando, como é, tal. E o Mullah Omar e o Talibã falou, quem tem que cuidar do hóspede somos nós. Eu tenho uma coisa desse hóspede, que é o hóspede? É uma instituição muito forte na região, no mundo árabe lá, muito forte. Entendeu? Então, o Robert Fisk entrevistou o Bin Laden. Ele conta que foi para Cabul, tal, levaram ele. Ele estava com a venda, tiraram a venda dos olhos dele, ele estava numa Toyota lá, né? Que ele só usa Toyota.
Aí olhou, estava em guerra civil, uns caras tudo olhando para ele. Aí um cara, argelino, então fala francês, começou a falar francês. Ele falou, não, fica tranquilo, você é nosso hóspede. Nós vamos te defender até a morte. Mas falou para ele, se eu te encontrar em outro lugar, eu te mato. Ele tremeu lá. Mas é o hóspede. Então, o Mullah Omar vai dizer o seguinte, aqui ninguém vai pegar o Bin Laden. E aí, o 11 de setembro, os Estados Unidos tentou comprar o Mullah Omar. Eles negociaram. Os Estados Unidos mandou um cara para conversar. O Mullah Omar não recebeu e disse que não ia entregar. E aí, começaram a jogar bomba. É esse negócio. Então, concluir na França, já falo, tem nada a ver com a Al-Qaeda. Nada. Abrigou. Aí ficou aliado. É aliado até hoje. Mas eu estou falando de propósitos, de perfil. Né? São organizações então, muito diferentes, né? Muito diferentes. Muito diferente. Tem influência. Eles passaram a influência. Tanto é que com a ocupação norte-americana, o Talibã incorporou uma prática, foi discutido dentro do Talibã. Eles têm um conselho, Shura, que é um conselho. Junta todo mundo e debate. E eles discutiram, acabou passando a moção lá, que era apoiar atentado suicida. Fazer. Eles nunca tinham feito. Em 2005, 2006, eles começam a fazer atentado suicida pela influência da Al-Qaeda e do Iraque, que estava acontecendo. Mas eles... Mas aí acho que eu vou fazer uma pergunta para você. Não, vou fazer uma pergunta, Reginaldo. Você quer fazer a pergunta antes de falar? Eu quero. Então faz. Não, tem a ver com isso que o Reginaldo está falando, que as pessoas acabam confundindo, acho um pouco que chamam o Talibã de um grupo terrorista. Como é que você define o Talibã? Não, tá. Veja só, esse negócio de grupo terrorista. Eu sempre analiso assim, você tem grupos armados que fazem várias coisas na vida. Às vezes, um deles é um ataque terrorista. O caso do Talibã, menos. Eles organizam, tomaram território, administram, certo? Tem livro que chama A Governança do Talibã. Eu tenho um livro aí. Eles governam como o Estado Islâmico. O Estado Islâmico dominou um território do tamanho da Jordânia. Administrou 6 milhões de pessoas. É mais parecido que com um grupo guerrilheiro do que propriamente terrorista. Ou essa distinção não é correta? Não, fez atentado. Eles começam como insurgentes. Tanto é que os Estados Unidos distinguia ações contra terroristas e ações contra insurgentes. Eles são mais insurgentes que terroristas. Ok. Mas eles fizeram atentado terrorista. Eu acho importante. Como? Não, eu estou falando assim, eu acho importante ter essas definições. Porque você vê um monte de coleguinhas seus por aí, viu, Reginaldo? Grupo terrorista. E aí, assim, bom, peraí. Mas não coloca que os Estados Unidos são um grupo terrorista, mas os afegãos são terroristas. Esse Haibatullah, que é o líder supremo, tá quieto, hein? Só vê um porta-voz falando, né? O cara fica quieto, você pode ficar de olho. O filho dele fez um atentado suicida e ele abençoou. Faz 3 anos isso. Filho de 23 anos, foi filmado, ele jogou um carro com bomba. Eles não estão para brincadeira, não. Deu para ver. Vamos passar para frente. Era contra. Oi. O Mullah Omar era contra. Contra o quê? O atentado terrorista ou atentados terroristas em geral? Atentado terrorista. Tá. Contra, em geral. Tá. A insurgência, defendia a insurgência. Tá. E teve um momento que o Estado Islâmico entrou dentro do Afeganistão, que é o Estado Islâmico do Khorasan, que é uma região lá. E aí, porque isso foi divulgado, teve um debate dentro do Talibã entre eles, eu li. Aí uma ala que venceu falou, eles estão ganhando adeptos porque nós estamos moderados. Porque os afegãos assustaram. O Talibã perto do Estado Islâmico não é nada, em termos de violência, é uma coisa de louco. Eles assustaram. Aí eles falaram, nós vamos ter que fazer porque nós estamos perdendo a radicalidade. Uma discussão clássica, o Cláudio sabe disso. Claro, em termos de intensidade, depende do grupo, mas tem isso. Moderou, isso foi para lá, isso foi para cá. A esquerda, a direita, todo canto, né? Isso, é isso. E aí,
com a entrada do Estado Islâmico, eles ficaram mais radicais nos atentados. Mas agora acabou. Quem ganha governo que não faz atentado. Vai ter contra eles. Você vai ver. Ah, sim. Isso muito provavelmente. Franci, vamos passar para a sua discussão agora? Vamos lá. Depois dessa longa... Depois dessa aula, eu, como boa aluna, não sou boba nem nada, anoto tudo, escrevo tudo. Até ontem alguém brincou comigo, as pessoas me ligam, falam assim, professora, a senhora pode falar do Afeganistão? Quem fala do Afeganistão, querida, é o professor Nasser. Tá eu falo de outras, eu falo de Islã, falo de mulheres, o professor Nasser que fala de Afeganistão. Mas eu vou pegar o gancho do Reginaldo aqui, quando ele vai falar, né, dessa sociedade rural, pobre, né, e para pensar antropologicamente, que eu acho que o meu grande papel é ótimo, né, mas acho que o meu papel é um pouco trazer antropologicamente esses grupos, né, porque a gente tem um olhar ocidental sobre a cultura dos outros, de como funciona. Por exemplo, o Reginaldo falou aqui, olha, eles fazem ashura e tal, não sei o quê. Mas o que é ashura? Ashura é um princípio islâmico, isso é profético, né? Já está no Islã, né? Fazer ashura na comunidade, que é a consulta à comunidade, isso já existe. Quando você vai ter a mudança do califa Omar, não é do Mullah Omar, mas do califa Omar, né? Os bem guiados, os 4 califas, depois da sucessão do profeta, se faz uma ashura, até com as mulheres participam. Elas até são desculpa, só para quem depois acompanhar entender. Isso na origem do islamismo, né? Você está falando. Na origem do Islã, e eu não falo islamismo, tá? Do Islã, perfeito. Me corrija, sempre que necessário. Acho que pode começar por aí. Islã e islamismo, né? A gente que trabalha com religião e com islã político, vamos pensar, do século XX, a gente já separa a ideia de islamismo. Islamismo, ele acabou virando, na tradução, o islã político e o islã quando a gente fala da religião. Então, quando eu estou falando de islamismo, né, eu estou falando de islã político, quando eu estou falando de islã, eu estou falando de religião. Então, todas as minhas falas são em cima do islã. E aí, quando eu quero falar de islã político, eu falo, isso aqui é o islã político. Né? Então, eu posso olhar, de certa maneira, o Talibã como um certo islã político. Né? Ele tem uma estrutura política ali, posso discordar ou concordar, mas tem uma estrutura política, muito mais política do que religiosa. Porque aí ele instrumentaliza a religião para executar a ação política dele. Então, são agentes políticos, né? Acho que o Reginaldo trouxe muito bem, né? Quando ele fala da saída dos Estados Unidos, fica parecendo que os Estados Unidos perderam a batalha, não quero mais brincar, porque é isso, né? Não quero mais, desceu para o play, brincou, agora vou embora. E vai embora e larga todo mundo lá, larga a bola furada, né? Larga o campo esburacado, é isso que acontece. Só que você tem todo um entorno, né? Você tem um Paquistão, o Reginaldo trouxe bem. E aí do Paquistão, eu não sei se o Reginaldo, certamente sim, mas quando eu fiquei pensando, o apoio do Paquistão, a gente tem que voltar umas décadas aí e voltar na partição da Índia. Né? Quando você tem a partição da Índia com o Paquistão, o que você tem ali? A Veena Das, que é uma autora, uma antropóloga indiana, que eu gosto muito, ela fala dessa violência que desce ao cotidiano. Ela, quando vai narrar a partição da Índia, ela traz todo o sofrimento das mulheres. Era estupro, violação. Então, quando a gente pensa nas mulheres hoje, por que assusta? Falou em guerra, né? Falou em violação dos direitos humanos, mas falou da violação dos direitos humanos das mulheres, principalmente. São as mulheres que são as mais afetadas, por isso que está essa comoção toda em volta, porque aí se a gente vai pensar historicamente a partição da Índia, vai pensar, né, como se constituiu o Paquistão, aí o Reginaldo falou da Caxemira, é claro que o Paquistão vai apoiar, já tem um problema com a Caxemira e com a Índia ali, vai arrumar mais um problema? Não, ele tem que fazer que essas fronteiras convivam muito bem. Então, eu acho que esses pontos todos, para pensar culturalmente, geopoliticamente, acho que eles são importantes até como é que a religião entra nisso. Ela entra instrumentalizada, né? E que leitura que a gente faz? Por exemplo, eu dou risada nos posts dos brasileiros. O Talibã falou que vai implantar a Sharia e não vai ter democracia. Eu dou risada, gente. Gente, Sharia, todo muçulmano pratica Sharia. Eu pratico Sharia, gente. Eu rezo 5 vezes ao dia, faço jejum, pago zakat. Então, assim, a ideia do Ocidente é que a Sharia são só os códigos penais. Os códigos penais do Islã são 4%. Não é mais que isso. O resto é todo código de conduta. A Shura está dentro da Sharia.
né? E aí, uma outra coisa, quando se pensa em ciências islâmicas, né, que é o que eu fui estudar, e aí eu penso, o que é a Sharia? Sharia é o Alcorão, o texto sagrado que foi revelado no século VII, o profeta Muhammad, né? A última religião revelada, a terceira religião monoteísta, e você tem a suna profética, que são os ensinamentos do profeta. Como o profeta rezava, como é que ele comia, o que ele dizia, e tarará. E aí que você vai entender o quê? A partir daí, a própria jurisprudência. Quando você chega na jurisprudência, que jurisprudência? São 5, pelo menos 5, porque, na verdade, os estudiosos falam que são mais de 80 jurisprudências. Então, você imagina a loucura que é. E são formas, só para a gente entender melhor, formas diferentes de aplicação da Sharia. De legislar, exatamente, de legislar. Então, por exemplo, a questão do divórcio, né? Eu tenho aqui um livro, né, que é o Dicionário do Direito Islâmico. Então, ele vai pegar lá o divórcio. Como que é o divórcio na escola Hanbali? Como é que é o divórcio na escola Shafari, que é a escola xiita? Como é que é o divórcio na escola Maliki? Por exemplo, o norte da África, né, onde tem muçulmanos na África, é a escola Maliki, né? Então, cada país, cada região tem uma escola específica que rege ali. Então, você tem essas interpretações. E aí, academicamente, a gente sempre faz, né, alguns pesquisadores do Islã político, mas olha, você faz uma leitura literalista, você faz tradicionalista, você faz reformista, você faz uma leitura mística. Então, quando eu olho para o Talibã, claro que ele está fazendo uma leitura literalista, né? Ele está pegando o Alcorão e ipsis literis ali e colocando aquilo em ação, sem esquecer que existe toda uma forma de pensar, cultural, de valores e tudo mais. E uma das coisas que... Não, eu não... Permita-me, data vênia. Não, eu não sei se é literalista. Eles interpretam de acordo com a realidade deles. Então, é isso que eu ia terminar de falar. Ele é, primeiramente, literalista, mas que vai para o extremismo. Entendeu? Ele é uma leitura que é basicamente, porque ele jamais é uma leitura que a gente chamaria de reformista, que é uma leitura que faz os acadêmicos islâmicos, né? Então, a maioria dos acadêmicos islâmicos hoje no mundo fazem leituras reformistas. O que são essas leituras reformistas? Eu vou trazer isso para o meu cotidiano, para a minha realidade. Eu estou vivendo no Brasil, então eu vou viver no Brasil de acordo com as leis brasileiras e seguir a Sharia daquilo que é possível seguir. Né? Eles lá não, eles estão lá no primeiro item, que é literalismo, mas que vai esbarrar para o fundamentalismo, para o extremismo. Francis, mas, por exemplo, que eu não sei nada disso, as mulheres frequentar a escola, tá na Sharia? Não. Então, olha, eles inventaram. Não, absolutamente, eles inventaram muita coisa. O exercício agora é pensar o quê? O que eles vão fazer na prática. Na prática. Então, algumas pessoas me ligam assim, professora, mas as mulheres não estão saindo à rua. Mas eu também não sairia. Até ver para crer, eu também não sairia. No meio de uma tomada de poder, né? De poder, eu ficaria em casa mesmo, esperando os segundos passos, né? Então, eu acho que é um exercício aí de pensar. Então, não está no Alcorão. Por exemplo, eu vou falar aqui dos direitos das mulheres na religião. Aí as pessoas, mas isso não existe. É claro que não existe. O patriarcado, o machismo está aí para quê? E você acha que o patriarcado, o machismo está só dentro de comunidades islâmicas? Não, está no mundo. A gente tem o Brasil, um dos países que mais mata mulher. Então, quais são as leis? A lei do divórcio, a lei do prazer sexual, tem direito ao divórcio, herança, prazer sexual, conhecimento. Eu falo de prazer sexual porque as pessoas acham, e é tão maluco isso, de que o fato de usar um lenço, de usar uma burca, as mulheres perderam os desejos sexuais, elas são vítimas desse homem maldito. Então, tudo virou um discurso da burca, da barba e do turbante. Né? É muito doido as interpretações. Estereótipo, é isso? E eu falo, exatamente, e eu falo, gente, qual o problema do turbante e da barba? Você pode encontrar pessoas de turbantes e barbas generosíssimas, inteligentíssimas. Não é vestimento. Como você pode encontrar aqui no nosso Congresso Nacional, gente aí muito bem vestido, né, com roupas muito bem, né, alinhadas, e são pessoas que a gente não queria conviver, na verdade, a gente não queria nem que existisse nesse planeta. Então, assim, a gente vive dos estereótipos e a racialização do lenço, né? O lenço virou um objeto de racialização
das mulheres. Então, é muito grave. E aí, uma coisa que eu tenho debatido muito com as feministas, como se diz, ocidentais e brancas, que quando elas falam assim, porque o Talibã vai voltar e voltar a burca, assim, gente, vamos olhar o que aconteceu com essas mulheres nesses 20 anos. Todas as mulheres no Afeganistão tiraram as burcas? Todas. Elas poderiam ter tirado. Elas tiraram? Não tiraram. Não tiraram. Tem toda a razão. Então, por que eu vou dizer que o Talibã vai fazer? Não, você tem que pensar, é isso que o Reginaldo falou. Nós estamos falando de uma outra sociedade, não é a nossa sociedade. Tem outras referências, né? Outras referências, outra concepção de corpo, outra concepção do que é ser mulher, outra concepção do que é direito, por exemplo, uma coisa que eu falo às pessoas assim, gente, o Islã ele é mais pesado para os homens que para as mulheres. Eu não queria ter nascido homem muçulmano. Por quê? Porque o dinheiro que o homem recebe de herança, por exemplo, é um dinheiro bruto. A mulher recebe o dinheiro líquido da herança. Por quê? Porque este homem, pela lei islâmica, não estou dizendo que ele pratica isso, porque uma coisa é a lei, a gente sabe muito bem, nós vivemos no Brasil, sabemos bem como funcionam as leis, uma coisa é a lei e uma coisa é como a pessoa pratica essa lei. Então, o homem, por exemplo, se você, né, Cláudio, você recebe uma herança do seu pai, você tem as irmãs, você recebeu um valor bruto. O homem, ele é responsável para manter a sua mãe, por exemplo, morreu o pai, ele é responsável pela mãe, pelas irmãs, ele é responsável de repassar o dinheiro, né, para as irmãs. Esse dinheiro feminino, né, o dinheiro recebido, o homem não pode colocar a mão. Ele não pode usar o dinheiro da mulher. Por exemplo, eu trabalho, tenho meu salário da Universidade de São Paulo. Se eu tivesse casado, meu marido ele não pode pegar o meu dinheiro, ele não pode pegar a minha herança. Então, existem regras muito claras no Islã sobre a questão do casamento, sobre a questão de divórcio, quer dizer, uma série de regras. Agora, quando a gente olha para o Talibã, né, esse Talibã, porque por enquanto não dá para olhar para o Talibã, eu ainda não posso dizer o que ele é, o que ele está sendo, o que ele será, porque eu acho que é aquilo que o Reginaldo falou assim, pode ser isso? Pode ser que a gente não sabe, né? Eu acho que ele não terá uma vida fácil como ele teve depois que a Rússia saiu, né? Porque ali ele mandava e desmandava até essa intervenção desastrosa dos Estados Unidos, né? Mas o que eu quero dizer é assim, aquele Talibã, ele não respeitava nenhuma lei islâmica, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado hoje com essa ideia de salvamento das mulheres, como se essas mulheres em 20 anos tivessem ficado paradas. A sensação que eu vejo em alguns discursos é que as mulheres ficaram 20 anos ali sentadinhas em casa, cuidando dos maridos, esperando os Estados Unidos ir embora. Gente, as mulheres tiveram a vida, é a vida cotidiana. Né? Não, só complementando, o fato deles sinalizarem agora, ainda que retoricamente, é porque tem resistência, senão eles não fariam isso. Com certeza. E eu acho que, conversando com algumas pessoas de fora do Brasil, eu falei assim, França, é um grupo, os afegãos, não só os talibãs, mas os talibãs também, eles são muito resistentes. São aqueles caras, sabe? E o exemplo que a pessoa me deu foi muito interessante. Pensa o sertanejo, aquele cara resistente da roça e tal, eles são desse estilo, eles não são pessoas de se entregar facilmente, porque eles estão ali, né, naquela coisa dali. Não é as pessoas criadas a pandeló. Há um treino para a vida dura, né? É uma vida dura, então a pessoa vai aguentar, ela vai resistir. E eu acho que também tem o atributo religioso da resistência. Né? Muçulmanos, os mesmos esses que devem praticar a sua maneira, que eu posso discordar da maneira que eles praticam e tudo, eles têm a resistência de que aquilo é o destino deles. E se é o destino deles, eles vão resistir até o final. Então, a religião, ela entra aí como uma coisa positiva, mas também como uma coisa negativa quando ela é mal usada, né? E mal usada para quem? Para as mulheres, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, a questão dos direitos humanos, existe um texto na internet, acho que são 2 textos já, dos direitos humanos no Islã. Está lá todo um texto, acho que foi feito no Cairo, por sinal, acho que em 94, se não me engano. Acho que tem 2 versões, uma de 88, outra de 94, que sábios, né, muçulmanos escreveram, né, para explicar como é que os próprios muçulmanos viam a questão dos direitos humanos. Não tem nada de diferente.
que a gente vê na questão dos direitos humanos que a gente vê por aí. Então, eu acho que tem acho que tem mais especificidades religiosas, mas não tem algo assim, porque quando a gente olha, por exemplo, para a Sharia, né, e é um dos estudos que eu mais fiz foi entender o que é uma caça de Sharia. O que é uma caça de Sharia? Os objetivos da Sharia. Quais são os objetivos da Sharia? A preservação da vida, da propriedade, da consciência, do território, da família. Então, você precisa preservar isso. A preservação da vida, ela é prevista pela Sharia. Que a Sharia é o quê? É o Corão e a Suna do profeta, né? Os ditos e as falas do profeta. Então, se você não preserva a vida do outro, né? Você fala a passagem do Corão, não há compulsão na religião. Se você ataca o outro porque ele não tem religião, porque ele pensa diferente de você, você já está errado. Né? A religião, por exemplo, quando você vai falar do conceito de jihad, o jihad são 2 tipos, né? Você tem o jihad maior e o menor. Quando você pensa no jihad maior, que é o jihad do nafs, que é o jihad da vida, quer dizer, eu vou lidar com o meu ego. Isso os sufis fazem, o Islã místico faz isso lindamente, né? Porque eles estão o tempo todo ali fazendo zikr para eles se tornarem pessoas mais espiritualizadas. O jihad menor é esse jihad da defesa, do ataque. Né? Eu vou me defender. Não, ataque não, defesa. Que na verdade que acaba virando ataque, né? Você se defende e atacando, né? Porque aí só uma coisa, eu acho assim, não é só o Islã. A gente tem que voltar para o que os atores interpretam para fatos sociais, não que a religião. Sim. Religião não tem positivismo que resiste, não é a religião que diz, é o cara. Tem uma passagem do Barrington Moore, que o Fred Halliday cita, que eu sigo, ela é imensa, mas diz assim: eu não vou estudar o Islã ou o cristianismo, eu vou estudar grupos islâmicos e grupos cristãos. Sim, e a maneira como eles interpretam. Então, mas aí, Reginaldo, assim, eu já vi alguns discursos anteriores do Talibã dizendo que o jihad deles era colocar as mulheres dentro de casa. E isso não é jihad. Não. Colocar a mulher dentro de casa não é jihad. O jihad. Mas é o que eles efetivamente pregam. Interpretam. Então, o jihad e vivem, se praticam. Uhum. Agora, o jihad é a defesa. Né? Se os Estados Unidos vêm atacar e vêm ocupar, é lógico que eles vão alimentar essa defesa, essa resistência. Não vai entregar o jogo assim. Mas então, só uma questão, Franci. Então, que islamismo é esse ou que Islã é esse, me corrigindo, que os talibãs seguem, que produz esse tipo de forma de atuação? Eu acho que todo o Islã vivido fora dos preceitos, todo o Islã, entre aspas, vivido fora dos preceitos islâmicos, de fato, ele é o extremismo. Ele é esse Islã literalista, ele é o extremo. Ele está fora. Agora, se você me perguntar, existe um país 100% islâmico? Não existe. Não, deixa eu meter o bedelho. Do ponto de vista da religião. Então, o que é? A religião, e aí a antropologia, ela assim, como é que eles dão significado a essas coisas? Como é que eles interpretam isso? Como é que eles viviam isso? Por exemplo, eu converso com muita gente do Líbano, muçulmano, e aí eles falam assim, não, quando eu era só pesquisadora de Islã, eu perguntava, mas por que você faz o jejum? Porque meu pai fazia o jejum. Mas ele não sabia me dizer por que ele fazia Parece o católico praticante. Porque é assim. Então o que você tem? Todo mundo faz. Essas pessoas, elas não conhecem, elas não têm estudo teológico. Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez a gente foi montar uma sala de oração em Ribeirão Preto. E aí a grande discussão era, uma mulher não pode administrar uma mussala. E eu falei, onde está escrito isso? Quem disse isso? Claro que pode. E aí houve todo um debate ali, não pode, não, doutora, não pode. Claro que pode, gente. Claro que a mulher pode, sim, ser presidente de uma mussala, de uma mesquita. O que a mulher não pode, do ponto de vista islâmico, é fazer oração de sexta-feira, né? Ser o imã da mesquita e imã da oração. E aí é muito engraçado. Você, então só para esclarecer, a mussala é exatamente o quê? Um grupo de oração? Uma sala de oração. Tá. Uma mussala, porque assim, a mesquita geralmente você tem, é um espaço maior. A mesquita geralmente é onde você faz a hutba, né, que é o sermão de sexta-feira. Então eu disse, não, pode administrar sim, uma mulher pode ser administradora de uma mussala. E aí me falaram assim, não, professora, então vamos falar com o sheik. Eu falo com 10 sheiks, o problema não é falar com o sheik. Liguei para 3, 4,
E aí pus o áudio para todo mundo ouvir. Doutora, a senhora tem razão. Uma mulher pode ser. Entendeu? Por quê? Porque no Oriente Médio, as pessoas elas usam um hadith, pensa, um dito do profeta, de uma forma totalmente inadequada. Qual que é esse hadith? De que as mulheres não podem administrar nada. Mas o profeta... Mas isso não é para toda religião, isso não é o Islã. Isso é a mesma coisa da Constituição brasileira. Qualquer Constituição, o Cláudio sabe disso. Você vai apelar para a interpretação. Todos vão fazer isso. Não, mas uma coisa é a interpretação, uma coisa é o que está escrito. E se está escrito... Não, mas o escrito... Veja só. É uma questão sociológica aqui. Até final da década de 70, nessa discussão que nós estamos fazendo aqui, não entraria a Islã. Nenhum lugar. E existia... Claro, todo mundo era muçulmano. Não mudou nada. O percentual... Qual é o divisor de águas aí? A Revolução Iraniana? Vou chegar. Se você entrar na Amazon, eu já fiz isso, até de livro que eu tenho, olhar os livros que se escreviam sobre o Oriente Médio, por inglês, francês, não tem estudo da política internacional, da sociologia, os estudos de religião era outra coisa. Coincidentemente, o que houve em 79, os dois lugares, 79 e 80? Irã e Afeganistão. Revolução no Irã e a guerra do Afeganistão, que os Estados Unidos passou a problema coisa. Um pouco antes que eles não chegaram, qual o islamismo que a França nomeou? Começa a aparecer enquanto movimento político, ganhar consciência forte aonde? No Egito. Contra quem? Nacionalismo. Então, a ideia dessa do Islã entrar na política e, portanto, abrir as portas para interpretação, para ver... Ela começa aí, não é antes. Mas meu ponto aqui... O que está escrito, está escrito. Não mudou nada o que está escrito. Mas o meu ponto aqui com o Cláudio é que essa interpretação equivocada, ela vai gerar o quê? Uma opressão das mulheres. Então, Fran, gera uma pressão... Uma pressão das mulheres... A opressão das mulheres. A opressão das mulheres. Opressão, porque as mulheres elas foram afastadas do espaço público. Quando você vai ter o revivalismo islâmico, né, feito pelas mulheres no Egito, né, e a Saba Mahmoud escreve muito bem sobre isso, o que a Saba Mahmoud vai trazer? Que essas mulheres começam a estudar a religião. E quando elas começam a estudar a religião, você não, eu que vou falar na mesquita. E é ela que vai dar formação para as mulheres, ela que vai ensinar. Porque o que você tinha? Você tinha lá o homem ensinando as mulheres como elas tinham que ser. E aí as mulheres começaram a estudar a religião. Não, eu que vou ensinar as mulheres como elas têm que ser, não é o homem. Então, esse debate ele é interessante. E por que eu falo das fontes escriturais e das interpretações? Porque essas interpretações, durante séculos, fez com que a mulher ficasse separada no espaço e refém a uma interpretação de homens. Hoje não. Não é só a questão da mulher, eu divirjo, porque não é questão de interpretação. Aí nós vamos ficar no literalismo, quer dizer, como se os fatos sociais, a história, fossem em função de como as pessoas interpretam o texto. Não, eu entendo, não estou dizendo só isso. Tem a ver com o contexto social, é isso? Claro, deixa só... Claro que tem, mas a interpretação ela é fruto desse contexto social. Então, mas aí é já ação. Sim, mas a gente não pode dizer, por exemplo, que uma região onde você tem pobreza, que você tem analfabetismo, que você tem miséria, que você não tem contato com grandes sábios. É lógico que a interpretação vai ser sempre uma interpretação mais dura. Justamente, ué. É disso que eu estou falando. Nós estamos falando a mesma coisa, criatura. Mas isso você não vai dizer que tem interpretação. Eu implico muito com esse negócio. Correta. Não tem explicação. Não tem interpretação correta. Sim, mas do ponto de vista teológico, que é o que eu estou trazendo, do ponto de vista... Existem consensos teológicos. Consensos. Por exemplo, um consenso teológico. Comer carne de porco. É um consenso teológico. Tem gente que come carne de porco? Tem gente que come carne de porco, mas é um consenso teológico. Agora, mas há outras divergências. E aí o contexto é que cultura. O lenço é o próprio exemplo disso. Olha, veja só, voltar à escolha do Talibã. Se a gente olhar, por exemplo, então, para não ficar focalizado só nesse caso, para dizer que é um fenômeno mais geral. E envolvido também com conflito, com ação revolucionária. O filme mostra bem, o famoso filme Batalha de Argel.
né? Todo mundo aí viu tal. E aquilo é fato. Sempre teve revoltas, sempre teve não sei o quê. Chegou um momento, mesmo os marxistas, admitiram isso, chegaram e falaram assim, bom, tem muito traidor, as pessoas, além, não têm disciplina, não tem não sei o quê. Uma forma de você fazer isso daí, acabar com isso, é o jacobinismo. A outra é chegar ao jacobinismo pela religião. Foi o que fizeram. Então, se você olhava, para de beber. Na época, não tinha esse negócio de usar a Sharia, não falava isso. Eles vão lá, para de beber, para de jogar, não pode ter prostituição. Então, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, antecede a isso uma estratégia revolucionária. Tem um professor de... Acho que ele já faleceu, esqueci dele, é um liberal, inteligentíssimo. Ele deu uma sacada quando apareceu a Al-Qaeda, grande sacada. Ele é conhecido, o Cláudio deve saber que ele escreve, eu esqueci o nome dele. Ele diz assim, a organização da Al-Qaeda tem muito a ver com a organização jacobina do que uma organização religiosa. Muito mais. O que interessa aí é a ação política mais do que propriamente a fundamentação ideológica, vamos colocar ideológica no sentido amplo, né? Que aí entraria a questão da religião e da sua interpretação, né? Da forma como ela é apropriada. A hierarquia e tudo mais. Mas um outro fato mais importante sobre isso, que é um cara também que não é de esquerda, e nem isso daí. Robert Pape, ele foi um divisor de água nos estudos sobre ataque suicida. Ele fez uma coisa muito simples, que a sociologia, e vocês todos sabem isso, mas relações internacionais sempre chega atrasado. Não, porque eu acho que tem coisas, Cláudia, que são importantes, que estão acontecendo já na mídia, que tudo, assim, a gente sabe o contexto, o que está acontecendo no Afeganistão e tal, mas como é que isso está chegando aqui no Brasil e como é que os movimentos feministas estão reagindo ao que está acontecendo no Afeganistão? De forma islamofóbica. Então, por isso que eu acho que é importante trazer algumas explicações, talvez o Reginaldo, que está fora dessa discussão da islamofobia, não entenda, eu preciso trazer o que é os ensinamentos. Isso é o correto? É o correto para um determinado grupo, pode ser incorreto para outro, mas eu tenho que trazer o geral, o Islã, como ele é entendido, para que as pessoas comecem a perceber que não eu fiquei surpresa que tem até grupo de WhatsApp, né, de mulheres, vamos salvar, eu vou mostrar para você, vamos salvar as mulheres do Afeganistão. Gente, precisa ter primeiro uma escuta ativa. Essas mulheres, elas têm os seus movimentos próprios, elas têm as suas lutas, elas têm as suas agendas, as suas agências. Eu não estou aqui para salvar a mulher afegã, né? Eu acho que eu estou aqui para fazer essa escuta ativa para entender como é que os direitos humanos serão garantidos, se serão garantidos, qual vai ser a ação política desse Talibã que está no governo. Quer dizer, eu estou em cima do muro ainda assistindo para ver qual vai ser o movimento desse jogo. Eu acho que tem um tabuleiro aí se movimentando. Não dá para dizer vai ser assim ou assado, porque eu acho que também não vai ser muito fácil para o Talibã, por conta desses 20 anos que eu acho que essa sociedade, minimamente sociedade de Cabul, se estruturou. Eu não estou dizendo de outros grupos, eu estou falando dessa sociedade. Então, eu acho que é importante a gente colocar, porque o que está acontecendo nas redes sociais? Eu coloco lá uma frase bonita da Simone de Beauvoir, né? E uma imagem de uma mulher de burca. Como se a frase de libertação era só tirar a burca. Né? Então, o que essas feministas estão me trazendo? Tirar a burca pode ser uma violência, na verdade, né? Pois é. Se a mulher não quer tirar, para mim, isso é tão violência quanto colocar. Então, assim, qual que é a ideia? E aí as fotos, eu tenho recebido umas fotos, e, gente, mas a questão não é a burca, não é a barba, não é o turbante. Não é disso que se trata, né? O Reginaldo falou muito bem, a questão política, econômica, né? Tudo aquilo que se representa de um país que foi destruído, e foi destruído por N grupos diferentes, né? Nós estamos falando de um grupo que está aí, ele é insurgente, ele é terrorista, ele é não sei o quê, mas ele foi fomentado por vários. Ninguém nasce do dia para a noite dizendo, tem o poder. Não, o poder foi dado, né? Foi fomentado, foi alimentado. Mas a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de mulheres, né? A questão das mulheres é uma questão que me preocupa enquanto mulher, claro que me preocupa, porque eu quero que essas mulheres continuem tendo os direitos de ir à escola, de ir à universidade, porque é isso que a gente aprende no Islã, né? Esse Islã que proíbe mulheres de ir à escola, de sair, de escolher, esse Islã eu não conheço, né? Então, e uma coisa que eu acho que as pessoas começam a pegar como símbolo, ficar ouvindo Malala,
Olha, eu também me compadeço com o atentado que a Malala sofreu, mas é preciso dizer que na mesma região que a Malala sofreu o atentado, 80 crianças foram assassinadas pelos Estados Unidos. Então, fica parecendo que a violência só é do Talibã. A violência do Talibã, há violência, tá? Tem exemplos claros disso, né? Violar o direito de ir à escola, para mim, é uma violência. Matar uma mulher é violência, estuprar uma mulher é violência. Agora, há a violência dos Estados Unidos, há a violência de todos aqueles, da própria Inglaterra. A Inglaterra também matou crianças no Afeganistão. Então, quando a gente olha para esses contextos, precisa pensar muito de que lado que você está, mas você não pode tomar a palavra dessas mulheres. É o mesmo, o que eu estou vendo agora, ouvindo, é o mesmo discurso da Laura Bush quando os Estados Unidos ocupou o Afeganistão. Finalmente, essas mulheres vão poder andar livremente, solta, leves, né? O discurso dela era um discurso totalmente salvacionista. Levaremos a civilização a esses bárbaros. É um pouco essa ideia. Bárbaros, é sempre o bárbaro, né? É aquele que você desconhece, né? Já diria o Levi-Strauss. E aí, quando a gente olha para isso, né? A própria Laila Bulhud e a Saba Mahmood, nesse período, né? Depois, em 2002, elas produzem o material para dizer, né? O quanto elas são, assim, se critica todo o investimento, a violência do Talibã, mas não se critica a violência perpetrada pelos Estados Unidos durante décadas em vários países. Você tem histórico, por exemplo, da invasão do Iraque, em 2003, de soldados, você tem imagens de soldados americanos estuprando mulheres muçulmanas de burcas e de niqab. Você tem imagens, né? A professora Carmen Rial fez um artigo que está na religião, como que é? Estudos Feministas, que tem lá o link das imagens dessa violência desses soldados. Então, fica parecendo que a violência é só por esse grupo específico e não há outras violências, né? É a ideia de civilização, né? As pessoas têm uma ideia ainda dos Estados Unidos como processo civilizatório, né? Então, o que é processo civilizatório, né? Acho que o Reginaldo falou muito bem sobre isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, primeiro, dessas mulheres, das vestimentas, o significado dessa vestimenta, o que essa vestimenta representa, e esperar a ação delas. Eu amei ontem com os vídeos que eu vi, estou seguindo algumas ativistas do vídeo delas, e eu quero mesmo que essas mulheres, né, mais articuladas, elas possam expressar, né, a vontade delas, o direito delas, porque é um direito, é um pressuposto que é um direito também islâmico, religioso. E aí eu acho que essa sociedade plural aí que a gente espera, esse diálogo, ele tem que acontecer. Sou cética em relação à situação das mulheres, né? Eu não tenho essa confiança toda que eu vejo no mundo islâmico, porque grupos islâmicos, pessoas internacionais, eles são mais esperançosos, eu sou menos, né, esperançosa, mas eu acho que é preciso primeiro fazer essa escuta ativa dessas mulheres, e não ver o movimento que eu estou vendo, que é colocar, até uma companheira minha de esquerda falou assim, eu chamei a atenção dela, falei assim, nossa, professora, eu não tinha percebido. Porque o que acontece? Quando você posta uma imagem e é com aqueles dizeres, reflete nas meninas muçulmanas do Brasil. Eu tenho trabalhado já há 2 anos com islamofobia. A islamofobia é porque a comunidade muçulmana ela é muito pequena, né? Ela é ínfima. Até se tiver 200 mil muçulmanos aqui é muito, né? Com os refugiados e tudo. Mas quando a gente olha os relatos de islamofobia que muitas meninas passam, é assustador. Você não consegue imaginar. Eu mesma, uma vez, comentei numa página lá de esquerda sobre uma foto, uma aluna minha me sinalizou, professora, veja isso aqui. Eu fui lá comentar e uma mulher de esquerda vira para mim e falou assim, eu não respeito quem tem um pano de chão na cabeça. E aí eu falei assim... Aí eu fui na página da moça para ver, né, que se a moça era, né, desse partido que está no governo aí, né? Não, era Então, o que a gente tem? A gente tem um desentendimento sobre o que é o Islã, o que o Islã pensa, o que ele pratica, o que ele é. Por quê? Porque a gente vê esses conflitos todos, a gente vê essas violências e aquilo que o Reginaldo está dizendo não é questão de religião, né? É a instrumentalização da religião, né? Quando a gente vai falar de outros temas, como o caso da Palestina, não tem a ver com religião. Tem a ver com o colonialismo, com a colonização desses povos, com a violação de direitos desses povos. E aí vai enfraquecendo. Então, eu achei que em 20 anos, eu pensei, mas cadê esse povo civilizado? Que ficou 20 anos ali comandando e não fez esse Afeganistão crescer.
Quer dizer, eles fizeram o que exatamente dentro do Afeganistão? Essa é a pergunta. O que os Estados Unidos fizeram durante 20 anos? Quando a gente vê a imagem das pessoas no aeroporto, e todo mundo coloca as imagens do aeroporto, não sei o quê, todo dia até eles dizem, mas cadê as mulheres? Gente, as mulheres estão em casa, elas não são bobas, porque elas vão para o aeroporto. Esse povo era o povo que estava apoiando os americanos, gente. Nada mais que isso, é lógico. Se o papai foi embora, eu vou atrás do papai. Só que o papai foi embora e fechou a porta, não deixou o ticket para embarque, não deixou o lanchinho da tarde, não deixou nada. Então, a gente precisa olhar também essa situação e o movimento que foi 20 anos de uma, como é que fala? De uma ocupação, de uma invasão americana nesse território. E pensar culturalmente. É lógico que a religião, por exemplo, eu que conheci o Marrocos, o Irã, a Turquia, sei lá o que mais, a Meca, né, a Arábia Saudita, quer dizer, são muito diferentes. São muito diferentes. Acho que essa é até uma coisa importante, né? Eu lembro, assim, quando eu falei do islamismo lá atrás, você me corrigiu, e o Reginaldo chamou agora há pouco atenção para aquela coisa da, vamos dizer, da mudança que ocorre após a Revolução Islâmica no Irã. Lá atrás, né, quando essa revolução aconteceu, e a gente está falando dos xiitas, xiita acabou virando, e até recentemente eu escutei isso, né, sinônimo de radical. Né? Era meu apelido quando eu era adolescente, Cláudio. Exato, né? Meu apelido quando eu era... Imagina que eu era uma pessoa bem tranquila. Meu apelido quando eu tinha 14 anos era xiita. Xiita, mas sempre eu já que discutia xiita... política. Então, é só uma, na verdade, né, uma das linhas do Islã. Seguidores de Ali. Exato, não tem nada a ver com ser radical ou não ser radical. Não, na verdade, o profeta morreu, um foi para um lado, outro foi para o outro. Isso. Um disse que a sucessão era do líder comunitário, Abu Bakr, o outro disse que era do próprio sobrinho, genro. Digamos que se a gente fosse fazer uma comparação com algo que é mais familiar para as pessoas aqui no Brasil, né, é como se eu dissesse, uns são católicos, outros são protestantes, né, mas é mais ou menos por aí, né, mas não tem a base é a mesma, embora, né, tenha as suas divergências, mas a base é a mesma. Mas por exemplo... mas o radicalismo não tem a ver necessariamente com isso. Por exemplo, né? eu estive no Irã, estive em Qom, em Mashhad. Quando você está em Teherã, por exemplo, as mulheres, elas estão... metade, o lenço ele cobre metade da cabeça. Você tem mulheres de chador e mulheres sem chador. E as mulheres estão muito bem vestidas. Eu fui no cinema, tipo, sei lá, terça tarde em Teherã, estava lotado de mulheres e conversando, e, sabe... Eu não vi nenhuma mulher chorando ali. É lógico, deve ter repressão, deve ter violência doméstica. Claro, como todo país, como toda sociedade. Eu não vi nada de diferente do que a gente não tenha na nossa sociedade. Eu vi mulheres muito bem vestidas. Aí, quando eu vou para Qom, todas as mulheres estavam de chador. Eu, inclusive. Né? Porque é uma sociedade, é uma cidade religiosa, onde você tem estudos teológicos e tal. Então, eu fui lá, vi a casa do Khomeini e tal. Quando eu fui assistir, por exemplo, o discurso do Khomeini... Então, eu e o Paulo Guilú, eu fiz essa viagem com o Paulo Guilú, a gente tem várias histórias interessantes, né? Tem umas historinhas muito boas para contar, eu e o Paulo. Mas o Paulo foi para o lado dos homens e para o lado das mulheres. Né? E para mim, aquilo lá era uma performance maravilhosa, né? Quando o Khomeini entra para fazer o discurso e tal. Mas estava todo mundo ali. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar, quando você vai para a Turquia, e você vai para as tarikas, sufis, é outra compreensão do Islã, é outra dinâmica, outra forma de receber, outra forma de cumprimentar. Ou seja, tem uma diversidade que a gente normalmente não percebe, né? Não percebe. Você vai para o Marrocos, o marroquino, né? Marroquino é uma piada, né? Ele faz piada de tudo, ele brinca com tudo, entendeu? Ele é o brasileiro, né? Tipo, ele é o carioca, assim, né? Então, já chega, já brinca, né? Já tem essa movimentação. Né? O turco é mais aristocrático, né? Assim, o recebimento, a forma é mais... Eu não gosto de usar muito essa expressão, né? Porque todo mundo tem o seu lado espiritual, mas eu achei mais sutil a espiritualidade, sabe? Assim, uma coisa mais... Tem uma sutileza diferente. Então, assim, são povos diferentes. Quando eu estava no Marrocos, eu fiquei perguntando um dia, numa sexta-feira, numa mesquita, eu falei, mas fulano não pode entrar aqui? Não, porque é estrangeiro. Mas por que é estrangeiro? Aí depois fui descobrir que os estrangeiros não podem entrar nas mesquitas do Marrocos, porque foi uma lei francesa, que persiste até hoje no Marrocos. Não tem nada a ver com questão local. Claro, porque a França domina o Marrocos, pôs uma lei, só que essa lei ficou lá, porque o rei, né, aderiu. Não, mas discordo disso. Quando você vai ver, eu vi os documentos da lei,
Foi implementado quando foi, sim, a dominação da França. Agora, o que fazem hoje com essa lei é outra história, mas quando essa lei foi feita... Sim, mas eu estou dizendo... Mantiveram, assim, é isso? Mantiveram, mas o que eu estou falando é lá atrás. Um minutinho só. Eu fico a vida inteira, estou cheio de livro para criticar colonialismo, mas não vão jogar tudo neles, não. Né? Porque tem as elites locais. Não, é claro que tem as elites. Eu estou falando, mas eu estou falando, Reginaldo, Reginaldo, que essa lei foi feita quando estava na dominação francesa. Se eles permanecem com a lei hoje, a perversidade é deles, não dos franceses. Claro, é isso que eu estou dizendo. A elite marroquina é um horror. É um horror. A elite tunisiana é um horror. A elite árabe é um horror. A elite muçulmana é um horror. Horror. Entendeu? A gente não pode tirar esse negócio. Então, olhar para o classe social, a religião e classe social. Porque a islamofobia tem com pobre. Com milionário não tem. Tem islamofobia com quem é muçulmano aqui do sírio-libanês? Eu queria saber se tem. Não tem. Agora, tanto é que, por exemplo, eu fiz uma pesquisa com o meu grupo de pesquisa e a islamofobia que acontece aqui no Brasil é uma islamofobia de gênero e com as mulheres revertidas. É muito claro. Você tem com as mulheres nascidas? Tem, mas a maioria é com mulheres revertidas. Mas a gente também revertidas são as que não eram... As que se converteram, como eu, por exemplo. Né? Então, assim, as revertidas é um número maior. Então, a base da islamofobia no Brasil é essa. Mas não só no Brasil. A base da islamofobia, estava falando com um pesquisador português, ele disse, olha, é aqui também, é ali, em todo lugar. Agora, mas a gente também não pode deixar de dizer que muitos, pós-11 de setembro, os homens com sobrenome árabe, eu não sei você, Reginaldo, se você já foi, mas vários colegas meus com sobrenome árabe, com barbas, foram parados, eram vistoriados, sempre tem uma piadinha, tem sempre um comentário. Então, você tem uma reação muito forte. Não, eu já vi gente que passou humilhações em aeroportos, não foi uma coisa simples. Mas tudo bem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, tem que colocar, nós não podemos perder de longe os fundamentos das ciências sociais. Não colocar a questão de classe, de coisa. Classe, raça e gênero. Porque não tem islamofobia com elite árabe. Não tem. Estudam nas melhores universidades europeias, fazem o que quer, vão para tudo quanto é lugar, passam nos aeroportos. Os outros não. Aliás, tentar entender, nesse contexto, uma coisa que eu acho que é importante, né? Quer dizer, a gente falou muito aqui da relação entre o Afeganistão e o Paquistão, né? Muitos analistas aí têm apontado esses dias que estamos falando de uma fronteira quase que inexistente entre os dois países. Foi lembrado há pouco pelo Reginaldo que tem Talibã no Paquistão, que a inteligência paquistanesa atuou para, enfim, construir isso que a gente conhece hoje como Talibã. E a gente está falando ali de uma orientação do Islã que me parece que é muito próxima, né? A que existe no Paquistão e a que existe no Afeganistão. Posto tudo isso, uma coisa que chama atenção é que há poucos anos atrás, enfim, sei lá, 20 anos talvez, nós tivemos uma primeira-ministra paquistanesa, né, a Benazir Bhutto, né, como é que um país com esse perfil torna possível isso? Acho que isso talvez seja uma coisa interessante para tentar entender como é que o papel da mulher é de fato percebido nessas sociedades, não? Como é que a gente pode entender esse fenômeno num país, enfim, tão próximo ao Afeganistão, que é o Paquistão, com uma primeira-ministra? É bem difícil. Você está falando da Benazir Bhutto. Da Benazir. Isso. Não, e no Paquistão, eu não conheço. Tem muitas mulheres no parlamento. Mais do que no Brasil, inclusive, né? Mais do que no Brasil. Eu vi isso daí. Então, mas só uma coisa, eu não sei, mas você trouxe uma questão muito importante, porque justamente para demonstrar o quê? Que a forma pela qual se usa a Sharia e o Islã no Afeganistão pelo Talibã é muito particular. Então, é o Islã do Talibã. E o Paquistão não faz isso. O Paquistão, você falou bem, não faz isso. Tanto é, Cláudio, eu vou te contar uma história. Tem um livro, eu não vou lembrar agora o nome do livro. Eu postei, que está em Ribeirão esse livro. Tem uma tese de uma psicóloga que eu li já faz algum tempo, que é sobre o movimento feminista do Afeganistão, do Haura, né? Eu até postei uma foto deles hoje, né? O que essas meninas faziam? São as mulheres que fizeram uma marcha esses dias? Isso, mas assim, o que essas meninas faziam?
elas não podiam, elas usavam a burca, elas tinham uma ramificação que vinha do Paquistão, desse movimento de mulheres do Paquistão, que acho que foi montado até no Paquistão esse movimento, e aí elas iam até o Paquistão, pegavam uma câmera de filmar, colocavam embaixo da burca e elas filmavam, né, essas violências. Então, muito das violências que a gente teve acesso de que se acontecia no Afeganistão foram filmadas por essas mulheres. E essas mulheres, elas e conta no livro, né, como é que elas faziam. E era uma ligação com essas mulheres paquistanesas. Então, era um grupo de mulheres. Então, tem várias histórias que elas vão contando, como é que elas têm código, sabe, de a que hora que elas vão fazer, que resposta elas vão dar lá para o, sei lá, não gosto de chamar de soldado, né? Mas para o cara que fica vigiando a rua e tudo mais. Então, elas tinham todo um código, uma estrutura ali de tentar fazer com que aquelas imagens chegassem mundialmente. E conseguiram. Então, isso já na época, isso na década de 90. Com o Talibã no poder. Com o Talibã no poder. Então, elas já tinham esses esquemas. E aí, esse livro é muito interessante porque essa pesquisadora vai entrevistar essas mulheres, né, esses movimentos. Hoje, obviamente, elas não andam com as câmeras escondidas. A pergunta que a gente tem que fazer é assim, elas vão voltar para isso? Elas vão ter que voltar para esconder as suas câmeras? Porque hoje a gente tem a coisa do celular, hoje a coisa está muito mais avançada. Mas tudo era financiado pelo Paquistão. Uma outra coisa, eu vi que a França pode pesquisar, eu vi mencionado num livro sobre o Afeganistão. O Estado Islâmico quando o Talibã começou a ver o Estado Islâmico lá, eles viram uma diferença. Os militantes do Estado Islâmico, muitas eram mulheres, e o Talibã não tinha. Interessante. Isso tem mesmo, né? Porque o Talibã é um movimento dos alunos das escolas, né? Das madraças. E aí são só homens mesmo, né? Só homens, madraças. Talvez isso ajude a entender por que a gente tem essa situação. Agora, será que o Paquistão pode ser vamos dizer, um fator de uma relativa abertura, liberalização, mudança no Afeganistão? Aí estamos pensando demais. Porque quando se fala em moderação do Talibã, eu tenho dificuldade de acreditar. Eu também tenho dificuldade. Eu acho que o machismo, ele impera. Moderação. Eu acho que é aquele machismo mesmo da violação dos direitos das mulheres, como existe em todo mundo, isso impera. Então, eu não acredito nessa mudança. Agora, eu acho que a gente tem que tentar ver, né, esperar um pouco mais para ver como é que ele vai lidar com essas mulheres e como é que essas mulheres de agora vão lidar com eles. Porque também tem isso, né? E eu acho que também todo o aparato, eu saí de uma mesa agora do pessoal da UOL, assim, tinha uma representante dos direitos humanos, então acho que a gente tem todo um aparato muito mais atento, né? Eu acho que a gente tem mecanismos hoje que são muito mais rápidos do que há 20 anos atrás. Questão de internet, questão de rede social, então tudo isso a gente sabe muito mais rápido hoje as coisas, né? Mas agora, aí faz o quê? Constata e faz o quê? Quem entra lá? Eles vão reprimir. Isso é início. Agora, voltar ao que o Cláudio falou. Pensa bem, Cláudio, em termos de política de manutenção de poder. O que interessa para o Paquistão? Um Talibã moderado ou um Talibã mais radical e firme? Mais radical. Moderado. Mais radical? Por quê? Para o Paquistão, Para o Paquistão, Eles precisam fazer esse jogo com a Índia e a região. Se o Talibã ficar paz e amor, não adianta nada para o Paquistão. Mas não pode ter consequências para a política interna paquistanesa? Não, eles acham que controlam. Aí que está. Essa é a grande questão. Outros já acharam também, né? Não, o Talibã, se largar do Paquistão, acabou. Adeus também. Eles sabem disso. Então, é uma relação importante. Ele não pode desgrudar. Ele pode ter problema futuramente com a China, que é outro problema. Por quê? Os uigur são muçulmanos e tudo, e tem muita presença dentro do Afeganistão. Muitos que foram fugir da China foram para lá, construíram família, estão articulados em organizações. O Talibã já falou para a China, não, vamos controlar a turma aqui. Não sei se vai controlar a turma aqui. Mas o Paquistão interessa, Cláudio, para fazer o jogo.
Inclusive, ele ganhou dinheiro dos Estados Unidos para moderar o Talibã. Se o Talibã é moderado, não precisa de dinheiro. Ué, esse é o ensinamento do Oliveira. Eu preciso ter um cara, o homem que foi quinta-feira do Chesterton, era um cara de direita e ele criou um personagem anarquista para justificar que ele era importante. Se não tiver um anarquista, que graça que tem. Então, ele tem que ter você cria um problema, num certo sentido, mantém um problema para poder vender uma solução. É isso. O Paquistão, em 20 anos, ganhou, não foi bilhões, trilhões. Quantias, assim, astronômicas dos Estados Unidos. E não mudaram em nada o relacionamento. Entendeu? Agora, é o que você está falando, tudo corre risco. É um país que tem um exército poderoso e artefato nuclear. Então, todo mundo olha para o Paquistão com cuidado também. Né? Agora, ele não interessa. Interessa um Talibã aqui que ele vai manobrar. O Talibã, agora, no início, vai fazer essas movimentações. Com certeza. Mas ele não pode deixar perder sua razão de ser. Senão não é mais o Talibã, é outra coisa. Como é que eles vão perder isso? Né? Então, eles vão manter essa coisa com as mulheres e tal. Até porque, eu estou pensando alto aqui, eles vão fazer umas mudanças, aonde? Nas capitais. Aí o Ocidente olha, né, acha que está tudo bem. Repito, 75% da população está no meio rural que ninguém vê. Aí eu quero ver. E aí eu acho que eu já falei para a França, foi de passagem que eu li uma pesquisa das mulheres lá, frente à guerra. É muito interessante. Então, a pesquisadora é muito clara. Então, essa classe média, tudo, embora. As outras, o que fariam? Não é que ela gosta ou não gosta do Talibã, Sharia ou não. Quer paz. Está cansado de guerra, os filhos estão morrendo. Eu entrevistei uma mulher que tinha 4 filhos, morreram 3. Mas isso é um discurso que eu vejo, pelo menos, na Síria. Eu vejo todos os países. Na Síria, por exemplo, você vê esse discurso. Quer paz? Não quero saber se é baixar, se não baixar, eu quero paz. Sim, mas é isso que eu estou dizendo, não tem nada Hobbes a ver explica. com o Islã. Hobbes explica. Ué. É sobrevivência, a pessoa quer sobreviver, ponto final. Quer dizer, se for para fazer. Ela diz: se for para os Estados Unidos sair o Talibã chegar no poder, vai ter paz? Se for, estou apoiando. Se não, estou. Então, as pessoas estão cansadas. Morreram, ninguém sabe direito, mas é mais de 300 mil. É a estimativa de alguns institutos, 300 a 400 mil, fora outras consequências, deslocados internos, deslocados fora. Acabou, o país está arrebentado. Então, as pessoas também. Então, aí olha Cabul, acha que a realidade é essa. Não, e tem uma outra coisa, né? Há muita gente dentro do Afeganistão apoiando. Claro que tem. Claro que tem. Muita gente apoiando. Então, a impressão que dá é que está todo mundo contra, porque mostra só a imagem lá do pessoal no aeroporto, é como se aquilo fosse o Afeganistão inteiro, que é uma parte, mas não quer dizer que não tem a gente apoiando. Agora, vir falar que o Talibã luta contra o imperialismo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas há quem diga. Tem quem diga. Houve quem dissesse. Pelo amor de Alá. Não, precisa também. Não, porque a questão é o seguinte: vou voltar a essa coisa. E que é uma vitória, né? Que é uma vitória da coisa do Islã. Eu tenho muito cuidado com isso, é assim. Uma vez eu estava no Helmir Nasser, né, que ele já faleceu. Aí estava a questão da Primavera Árabe. Aí ele dizia: não, o Islã não é da guerra, o Islã é da paz. Não, o Islã não é da guerra nem da paz. Não tem nada a ver com isso. Quem tem são as organizações, são os atores que fazem a guerra e fazem a paz. Só isso. Porque senão vai para o outro lado. Não, é paz. Não é também. A gente costuma fazer... passagens que eu posso... Quando eu vou ensinar etnografia para os meus alunos, eu falo assim, como é que eu tenho que escrever? Primeiro você dá o contexto. Aí você me fala quem são os atores. Aí você me fala o que os atores fazem. É isso. Esses 3 pontos. Porque, veja, quando eu estava falando lá do suicídio, o primeiro grupo a praticar de forma... o atentado suicida de forma sistemática foi os Tigres Tamil, que era maoísta. Aí eu até falava gozando, fala que o Islã vai encontrar as virgens, então o pessoal vai encontrar o Mao Tse Tung. Aí o Ilan Pape, o Robert Pape, fez a pesquisa simples, Cláudio, que tem tudo a ver com teoria sociológica, esse pessoal de RI não sabe nada.
que ele fez? Foi lá olhar a trajetória dos suicidas no Líbano, porque no Líbano, no Oriente Médio, começou em 81, contra a ocupação israelense. Olha o que ele chegou. Primeiro, distinguir a motivação do suicida dos objetivos da organização, que organizou o atentado suicida. Então, quem organizou 90% dos atentados suicidas foi o Hezbollah. O que a grande maioria começou a fazer, intencionalmente ou não? Deduzir. Hezbollah é xiita, xiita. Por que aconteceu? 65% dos caras que suicidaram era marxista. 15% no Líbano. cristão. No Líbano. Agora, quem organizou o atentado foi o Hezbollah. Então, ele foi ver a motivação. Que onde eu quero chegar? E o Robert Pape fez depois ele continuou, a variável ocupação. Lugares onde tem ocupação e guerra, a possibilidade de atentado suicida, quando a simetria é muito grande, é imensa. Eu vi uma entrevista do cara do Talibã, eu ponho até uma parte lá no meu livro, ele dizendo o seguinte: atentado suicida é barato e incomoda, deixa os americanos apavorados. Então é isso, não tem nada a ver com o Islã, não tem nada a ver com nada. Então, tem a ver por isso com estratégia. Uma estratégia. É isso aí. Estou vendo aqui uma foto aqui que o Renato Costa colocou, acho que o Renato. Da papoula, né? Da plantação de papoula. Dá para ver, né? Depois você me manda a foto. Eu achei bem bacana isso aqui, os afegões aqui que eu falei. Eu acho que, assim, para encerrar, eu acho que é importante a gente ter o discernimento de que não dá... Na questão das mulheres, a gente tá nesse rebuliço, não dá para dizer muita coisa ainda, né? A gente já tem esses movimentos, já tem as manifestações, já ouvi que, por exemplo, tem Talibã batendo na porta da casa das pessoas para ir atrás das militantes, enfim, tem muitas informações, mas elas estão um pouco desencontradas ainda, são difíceis ainda de delimitar. Mas eu acho importante a gente sempre ter esse contexto histórico, ter esse contexto do entendimento da religião, não fazer que as nossas militâncias revertam em islamofobia, em ataque às pessoas que estão lá pegando ônibus, né? A gente já recebi algumas mensagens aqui absurdas, assim, e não é pouca coisa, gente. Quando eu falo porque é muita coisa, assim. Tanto é que a minha aluna, eu tenho uma orientanda de PUB, que trabalha com o projeto de islamofobia que eu coordeno, ela me escreveu na segunda-feira, olha, na segunda, nós estamos na sexta. Professora, tá demais, né? Porque o trabalho dela é olhar as redes sociais para mim e coletar esse material. Professora, tá demais. Assim, é um ataque islamofóbico atrás do outro, que são violências, né? Então, eu acho que isso é importante a gente estar trazendo. Como é que uma questão geopolítica, de um determinado contexto social, reverbera, vira gatilho para a nossa sociedade, a sociedade brasileira. O que o brasileiro tem a ver com o Afeganistão? O que ele tem a ver com essas... Né? Porque gera isso bastante tensão, né? Principalmente nessa classe social dessas mulheres revertidas, muitas mulheres, né, de classe média baixa, enfim, e que precisam pegar transporte público. Então, eu acho que a gente tem que olhar também essas questões, né, de como... E nunca achar que essas mulheres afegãs, porque o que eu tenho visto também, são as coitadinhas. Espera aí, gente. Vocês estão errando o foco aqui, né? Não estamos falando de mulheres coitadinhas, mas de mulheres que estão na resistência. Eu costumo dizer que os homens fazem guerra e as mulheres lutam, né? A guerra é feita pelos homens, né? E as mulheres estão na luta, estão na resistência. Então, a gente vai continuar aqui na resistência, e eu acho que a conversa de hoje, todo o aprendizado com o Reginaldo Nassi, grande professor, traz todas as explicações, tudo que eu estou louca para ver o livro dele, eu estou achando que ele combinou com o Talibã, para o livro dele vender, eu quero 20% desse livro. O inverso, é o inverso, o Talibã prejudicou, ele antecipou. Então, mas eu quero 20% da venda desse livro, porque todo lugar você... porque não, espera, o professor Reginaldo acabou de escrever um livro, nós vamos ler aí. Não é nada, é uma sistematização. Aqui ninguém lê nada e sai falando. Ô, Reginaldo, aproveitando para a gente caminhar para o fechamento, Franci,
quer dar uma fechada? Porque a gente está estourando o tempo, inclusive o seu, né? Pois é, o meu, o pessoal está já nem leio mais as mensagens. Olha, eu queria agradecer muito, Cláudio, foi muito bom te rever nesse bate-papo aqui. Reginaldo, a gente está junto de novo. Eu falo assim, Reginaldo, estamos juntos, né? Segunda-feira de novo. E eu acho que é bom, acho que o conhecimento, acho que a academia, todas as pesquisas que a gente faz, vem fazendo, o nosso olhar crítico para tudo isso, eu acho que é sempre bem positivo. Muito obrigada pelo convite, né? Vou ficar acompanhando agora o Fora da Política, né? Não tem salvação, não tem... Porque tudo é um ato político, né? Um dos meus artigos, inclusive, quando eu falo sobre o lenço, eu falo o lenço, ele é empoderamento, ele é político e ele é religioso. Então, né? O meu corpo é político, né? Que é uma das discussões que eu fiz outro dia com as meninas da Peita, né? Meu corpo é político. Então, acho que a nossa resistência aí é importante nesse momento, né? Obrigada. Muito bom. Obrigado a você, Franz. Reginaldo, aproveita as suas palavras finais para falar o título do livro, quando que deve sair, e aí você fecha. E que os amigos vão receber com autógrafo. Com certeza, inclusive eu. O livro é A Guerra contra o Terror, : os Estados Unidos e os amigos talibãs. Eles viraram amigos. E deve sair até quando? Porque ele é Mullah, ele foi instituído a Mullah. A editora está fazendo tudo possível, que era para lançar em setembro, né? Em torno aí do 11 de setembro, né? Bem, e agora com esse evento, mais um motivo, né? Mas não sei se vai dar. Então, são 7 capítulos. O primeiro capítulo eu pego esse esse momento pós-saída da União Soviética, quer dizer, como é que vão se constituir esses grupos terroristas, jihadistas, né? A constituição deles, né? A trajetória. O outro são os atentados. São os atentados e a reação aos atentados, como é que eles foram feitos, como é que foi a logística, a ideia política e tal. E aí depois eu vou pegar pelos Estados Unidos os governos, né? Os 2 governos Bush, 2 governos Obama e o governo Trump, né? E a coisa. Agora, a ideia é ter um panorama, é um livro mais, não um perfil acadêmico, mais narrativa histórica. Às vezes eu paro, faço algum comentário pontual, mas é para ter uma ideia disso que a gente está conversando aqui, né? De processo histórico. E o que eu tenho feito, e aí o que eu gostaria de colocar também, quer dizer, é um trabalho importante, eu acho que de todos, mas que de Oriente Médio ou de Afeganistão, é de não deixar essa questão como se fosse algo muito particular, né? Ver que há o histórico, há o particular e há as singularidades, mas que essas singularidades, essas particularidades podem ser compreendidas pelos conceitos e os fundamentos das ciências sociais que explica Brasil, América Latina e todo lugar. Eu tenho feito isso também com Palestina, né? Então, há uma racionalidade nas ações desses grupos. Então, inclusive, não dá para fazer isso no livro, eu coloquei na introdução para saudar e, ao mesmo tempo, fazer uma crítica. É um livro famoso, que é uma maravilha, da Barbara Tuchman, né? A Marcha da Insensatez, de Troia, Vietnã, que ela analisa de um vigor extraordinário, ganhou tudo quanto é prêmio, mas a perspectiva dela não é de ciências sociais, é como se aqueles que decidissem tem um lugar ali para consultar a razão, e a razão permite não ter guerra, né? E aí eu falo que não, que tem racionalidade nesses atores, e essa racionalidade se traduz de interesses, de poder, de lógica econômica, né? Então eu uso para as duas coisas, que é um livro fantástico, mas que é para isso. E que o livro traz também, que é a ideia de que é difícil controlar os acontecimentos, que eu conto o caso, que o McNamara conta, secretário, que no meio da crise dos mísseis, o Kennedy chega um belo dia com a reunião do staff, que podia ter guerra nuclear, e dá o livrinho da Barbara Tuchman, para cada um ler à noite, para amanhã discutir. Por quê? Por causa da imprevisibilidade. É outro livro dela que se chama Canhões de Agosto, que às vésperas da Primeira Guerra Mundial, todo mundo achando que ia ser um negócio tranquilo. Todos estavam achando,
né? Então, essa ideia de que se você desencadear um processo, depois ninguém volta atrás, né? Então, essa ideia desses processos que têm sido desencadeados, no caso aí que eu estou analisando, do Oriente Médio, né? Em nenhum momento do livro eu não tenho conhecimento, nem quero ter, já falei isso para fazer, de Islã, porque isso não adianta nada para entender política, só prejudica, não tem nada a ver, né? O Talibã era inimigo do Irã, agora eles são aliados. Mudaram religiosamente? Sunis e xiitas, né? Xiitas. E o Estado Islâmico é o quê? Sunita, é o maior inimigo do Talibã. Não tem nada. E eu, por acaso, eu cito 2 parágrafos, porque não dá para adiante, eu li um livro fantástico de um historiador inglês, mostrando que esses conceitos de Pashtun, etc., que a gente fica repetindo, não existia, foi criado pelo antropólogo francês no início do século XX, né? E aí ele fala a ideia do mito, né? O mito é uma invenção, se você acredita, ele passa a existir. Então, hoje, essa ideia de etnia é usada pela CIA, e, por vezes, os próprios afegãos reproduzem, mas não existia etnia. Então, fica essas ficções, você cria, acredita nela, ela vai embora, né? Ela vai embora. Então, destituir um pouco essas questões e as pessoas conhecerem, ler história, ler coisa e tal, se interessar por isso. Não adianta ficar chutando isso é imperialismo. A esquerda está um horror, é um negócio. Não é só o PCO, não, viu? De vez em quando aparecem uns aí de organizações um pouquinho maiores falando bobagem também. A maioria aí das pessoas de esquerda aqui, saudou a vitória do Talibã. Pois é, muito complicado isso. Não, e a outra, que é pior, é de análise. Falar que acabou os Estados Unidos. Mas como é que morreram 2.500 americanos? Os Estados Unidos são intactos em tudo, tem um poder militar maior do que tinha 20 anos, poder econômico maior. Qual o problema para os Estados Unidos? O projeto norte-americano no Afeganistão falhou. Ok. E aí? Os Estados Unidos têm outras coisas para fazer na vida. O Biden falou, quer dizer, correto, tem pandemia, tem economia, tem China, tem não sei o quê. Vai embora. Como é que acabou os Estados Unidos? Está todo mundo falando isso. É uma bomba. O cara está louco. Mas é isso aí. Muito Valeu, bem. Cláudio. Bem, Reginaldo, então quero agradecer muitíssimo a você, agradecer também. Obrigado. Isso não existe. Quero agradecer. Quero agradecer moral. Por essa conversa ótima aqui que a gente teve, eu, você, a Franci Rose, e feitos aí esses agradecimentos, eu vou fechando por aqui. Quero também agradecer, ainda que seja o dever moral, como falou o Reginaldo, a quem assiste o canal do YouTube, a quem ouve o podcast, lembrando que agora tem também o blog no site da Carta Capital. E falando tudo isso, eu fecho e até a próxima. Não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.